Só que a formação não garante práticas nessa direção. Por quê? Nós temos uma formação generalista. Eu me preparo para trabalhar ao ocupar o espaço profissional, sem planejar no cotidiano profissional. Eu não utilizo a teoria mediando as questões que eu observo no cotidiano para pensar o que fazer e realizar aquilo. Formação não garante nem os conteúdos enquanto totalidade, nem em si mesmo garante uma inserção de qualidade, nem como docente, nem como gestor, nem no exercício profissional junto aos usuários. É nessa dimensão que essa profissão, ao nos colocarmos como colocarmos como defensores do projeto, não é isso? Ao tomarmos esse projeto como referência, ela coloca exigências de uma autoformação que eu acho que a gente só pode buscar parâmetro na sobrevivência dos trabalhadores no cotidiano da vida. Muitas das vezes nós colocamos os problemas do serviço social como maiores do que os problemas que os trabalhadores colocam na nossa mão para obter respostas. E eles não... Marx fala assim, olha, eles fazem, mas não sabem, né? Não é sem razão que o usuário coloca as demandas na nossa mão e espera respostas por elas, para essas demandas. Porque o trabalhador sabe que aquele profissional que está na frente dele é um profissional de nível superior, que ele passou por determinadas instâncias que ele não teve, e ele teve acesso a conhecimentos que ele não teve. É nessa dimensão que é a expectativa do usuário de respostas às suas demandas. Só que se nós estivermos pensando igual aos capitalistas, que formar assistentes sociais é mais fácil do que formar médicos, é mais barato, mais fácil, este projeto já está acabado. Porque eu confesso a vocês, no meu entender, formar um assistente social com condições de realização de práticas mediadas por esse projeto, na perspectiva de um projeto anticapitalista e com possibilidades de contribuir com processos emancipatórios, é muito mais difícil do que formar um médico. Porque o médico, ele vai lá, corta a pessoa que está na frente dele, lá na anatomia, pega lá os grandes livros que eles têm dizendo das substâncias que eles têm de indicar para determinadas intercorrências. Hoje os médicos não sabem mais fazer diagnóstico, o diagnóstico é feito em cima de exames. Eles não encostam mais na gente, não tem exame clínico. Você olha para você, você acha que está com febre, ele te pede um exame de sangue. Este médico é um técnico bem informado que tem de conhecer o corpo humano para diagnosticar e veicular medicamento para uma pessoa. Para ser assistente social nessa direção, nós temos de ter condição de uma análise social funda da sociedade que a gente vive.
para ter essa análise social, a gente tem de se apropriar do conhecimento produzido e produzir conhecimento no cotidiano da prática. Não é produzir conhecimento para fazer texto, não. É produzir conhecimento para se planejar. É ao pensar profundamente o espaço que eu ocupo, que eu me preparo para colocar metas, para colocar objetivos, para caminhar na direção desses objetivos e ter condições de uma crítica pós-festum, ou seja, depois do acontecido, daquilo que eu pensei fazer e daquilo que eu fiz. Confrontar o que foi feito com o que foi planejado. Nesse sentido, a gente está falando não de conhecer pessoas. Por isso que a psicologia não é a nossa disciplina fundamental, é a economia política, porque nós vamos entender das relações sociais para que a gente possa se colocar criticamente diante dos trabalhadores e favorecê-los não a ter acesso a direito. Esse é o caminho que é me dado para eu chegar aos usuários. Mas ali, neste processo, o usuário como sujeito dessa ação, ele possa usufruir daquilo que essa análise social me favorece para entender o lugar que ele está ocupando, o que ele está vivendo, as consequências daquilo e a questão central, que o que ele está colocando na minha mão como demanda não é uma demanda individual, mas uma demanda coletiva, que ele não resolve em si mesmo, mas só resolve quando o meu igual resolve a dele. Numa sociedade que nos leva cada vez mais a não gostar da leitura, a de nos contentarmos com lá os caracteres do Twitter ou do WhatsApp ou etc e tal, onde a gente diz que não consegue se concentrar num texto longo, onde nós dizemos: qual a referência de serviço social para você? Marilda Zé Paulo. Mas o que eles pensam? Não, eu li um artigo, um pedaço do livro tal. Nós saímos, às vezes, da formação de uma escola que toma como referência o projeto da ABEPS sem ter lido um livro inteiro. Um livro inteiro? Como é que eu posso ter Marilda como referência se eu não li o Marilda? Eu li um texto de Marilda? Como é que eu posso ter uma análise social se eu estudei na disciplina para passar? Gente, se os engenheiros fizessem serviço social, como a maioria dos nossos alunos acha que pode fazer, não, se os engenheiros fizessem engenharia, como a maioria dos assistentes sociais pensa que pode se formar em serviço social, eu estaria pensando assim: esse negócio vai cair na minha cabeça. Porque engenheiro que não passa em cálculo não vai para frente. E eles ficam mesmo. Aluno de serviço social que é reprovado quase bate na gente. Porque você não pode ser reprovado em serviço social. Por quê? É porque a gente acha que a análise social pode ser feita por qualquer um? Que a análise social é feita por desejo? Fazer a análise social fundada na crítica da economia política, será que é mais fácil do que passar na disciplina de cálculo?
Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: respostas diante das atrocidades que o capitalismo tem feito dos homens e da natureza, elas existem. Milhares de respostas. A questão central é quais as respostas que eu acho que são as necessárias. Eu, enquanto categoria, achamos que é necessário. E qual a qualificação que essas respostas exigem desses sujeitos que se propõem a caminhar na direção desse projeto. Então, a primeira coisa que eu quero que alguém que comprou esse livro tem de ter em mente é o seguinte: eu não estou falando com qualquer assistente social. Eu estou falando com os assistentes sociais que querem enfrentar o desafio que é materializar a minha afirmação de estar, a partir da minha ação profissional, favorecendo os interesses dos trabalhadores. Então, essa exigência que eu coloco de formação não é para qualquer assistente social. Porque a gente não precisa de uma formação profunda para fazer ajuda. Ajuda a gente faz com boa intenção.